Seja Deus louvado para sempre. Povo de Deus, como é bom estar na presença do Senhor, para juntos meditarmos e analisarmos as minúcias, as revelações, as profundidades, os segredos que a palavra de Deus nos dá, o segredo que a palavra de Deus nos mostra, os segredos que a palavra do Senhor Jesus nos faz entender. E neste momento eu quero compartilhar convosco Lucas capítulo 10, versículo de número 18. Lucas capítulo 10, versículo de número 18. E disse-lhes: eu via Satanás cair como um raio do céu. Vou repetir: eu via Satanás cair como um raio do céu. Ou seja, este versículo, ou este ponto que o Senhor Jesus declara a respeito daquilo que ele tinha visto, só que como a visão de Cristo, o que Jesus viu foi refletindo em algo que aconteceu, o que estava acontecendo com os seus discípulos que ele enviou. Se nós formos olhar os versículos de número 1, 2 em diante do capítulo 10, iremos ver que Jesus envia a comissão dos 70 discípulos. Jesus envia os seus discípulos a fim de que anunciem, a fim de que propaguem, a fim de que falem do reino de Deus. O reino de Deus já é chegado. No momento em que o João Batista começa a batizar, ele disse que o reino de Deus estava próximo. O que João Batista queria dizer? Que o reino de Deus não é apenas espiritual. O reino de Deus era uma pessoa. O reino de Deus seria manifestado na pessoa do Messias, que era Jesus, o Cristo de Deus. Ou seja, Jesus era o verdadeiro reino de Deus manifestado para que viesse restaurar, para que viesse trazer o reino perdido das mãos de Adão. Logo, o reino que estava se aproximando seria manifestado, só que João não sabia quem era. Quando Cristo vai batizar, ele depois de batizado, ele fala que o reino de Deus já é chegado. Logo podemos entender que o reino de Deus é Jesus. O reino de Deus foi manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, os discípulos iriam apregoar, os 70 de 2 em 2 iriam manifestar, iriam falar, iriam propagar, iriam dizer aquilo que Cristo fazia através do Espírito Santo no poder de Deus. Ou seja, o reino de Deus já havia sido manifestado, mas só que Cristo, com o seu entendimento, espiritual, disse aos discípulos: cuidado, porque eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Jesus envia de 2 em 2 para pregarem nas aldeias. Jesus envia de 2 em 2 para anunciarem a verdade e a palavra de Deus. Quando o resultado acontece, os discípulos voltam de pregoar, de anunciar o reino de Deus a todos os povos, aos povos que eram da terra de Israel. Os discípulos anunciam e voltam com júbilo, e voltam com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios no teu nome submetem-se. Ou seja, até os demônios no teu nome eles são expulsos, obedecem. Cristo olha para os discípulos e falam: eu via Satanás cair como o raio do céu. Porque no momento em que a igreja, olha o momento da aplicação, no momento em que a igreja avança, no momento em que a igreja fala do poder de Deus, no momento em que a igreja expulsa os demônios, a igreja está tomando território não apenas físico, mas território espiritual. Entendo isso aqui, queridos. Todos os momentos em que a igreja
prega, todos os momentos que a igreja expulsa os demônios, no momento em que o povo de Deus anuncia o reino de Deus sobre a terra, nós tomamos conta nas regiões espirituais, e Cristo via que nós estaríamos, ou viu que os discípulos estavam tomando posse espiritual, via que Satanás ia caindo de algumas famílias, ia sendo expulso de vidas, ia sendo expulso de casas, ia sendo expulso de pessoas. Ou seja, o território espiritual estaria ou estava sendo tomado pelo reino de Deus que estava sendo manifestado. O reino de Deus é chegado na tua família, o reino de Deus é chegado na tua casa. Satanás com seus adeptos não podem governar a sua vida. Satanás com seus adeptos não podem governar a sua casa. Satanás com seus adeptos não podem governar a sua família, porque o reino de Deus é chegado. E Satanás com seus inimigos, com os demônios, bate em retirada, porque nós não somos libertos na esfera física, nós somos libertos na esfera espiritual. E todo momento que nós tomamos posse, todos os momentos que somos libertos nas regiões espirituais, Satanás bate em retirada, os demônios batem em retirada, e ali habita o reino de Deus, e ali habita a presença de Deus. Que o reino de Deus possa ser chegado na sua vida, que o reino de Deus possa ser chegado na sua casa. Você não é verdadeiramente guiado por curso ou pelo curso dessa terra, você é guiado pelo poder do Espírito Santo, você é guiado pela palavra de Deus, você é guiado pela unção e autoridade do nome de Jesus. Satanás não rege a sua vida, Satanás não rege a sua família. Você faz parte da família de Deus, a sua família é família de Deus. Então declare, profetize. Por isso que Paulo disse que a nossa guerra não é contra carne e contra sangue, mas contra principados, potestades, domínios e hortes nas regiões espirituais. Toda vez que você ora, que você declara, que você jejua, que você ora, que você fala com Deus, você está tomando posse, você está profetizando no mundo espiritual, porque tudo começa no mundo espiritual. O que você quer está no mundo espiritual. Não pense que o que você queira está na terra, está no mundo espiritual. Assim como a libertação, assim como a bênção acontece no mundo espiritual. Tudo provém das regiões espirituais, tudo provém de Deus. Então peça a Deus, fale com Deus, que Ele irá libertar sua família, irá libertar sua casa, irá libertar aqueles que são seus, para a glória do nome do Senhor. Por isso que Jesus declara: eu vi a Satanás cair como um raio do céu. Ele caiu, ele estava perdendo o seu local, estava perdendo o seu local espiritual, porque o reino de Deus estava avançando, o reino de Deus estava libertando pessoas, o reino de Deus estava transformando pessoas. Receba essa palavra: o reino de Deus liberta os seus, o reino de Deus é chegado na sua vida. O reino de Deus é chegado na tua casa, o reino de Deus é chegado na tua família. Tome posse dessa vitória, tome posse dessa palavra, e Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. O reino de Deus é chegado na tua vida, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.